Olá, seja muito bem-vindo ao Cultura em Pauta de hoje. Tem literatura, viagem, São João, só coisa boa, hein? E claro que não pode faltar dicas para o fim de semana no nosso Vitrine Cultural. Então aperte os cintos porque a nave do Cultura em Pauta está decolando. O Cultura em Pauta tem o prazer de receber a escritora Cíntia Rian, brasiliense. Ela tem no currículo viagens por 40 países e 21 estados brasileiros. O resultado dessas andanças está nesse livro aqui, ó, Cintilando pelo Mundo, Vida que eu escolhi. Ela veio à capital maranhense para fazer o lançamento da obra e a gente bate um papo com ela, claro. Seja bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Como é que começou essa história das suas andanças aí pelo mundo e também pelo Brasil? Era um sonho de criança viajar pelo mundo, sempre foi um sonho de criança. E aí, quando eu conversei com a minha mãe que eu queria viajar pelo mundo, ela falou, tudo bem, concordo, mas você tem que conhecer seu país primeiro, para você saber falar sobre o seu país, por onde você passar. Então, eu comecei pequenininha, já viajando pelo Brasil, né? E aí, quando a oportunidade pintou, só fui viver o sonho. E por que você decidiu transformar essas viagens, essas andanças, essas experiências em livro? Então, enquanto eu viajava, eu conheci várias pessoas pelo caminho, né? E aí, trocando a informação, as pessoas vêm, te perguntam, e aí elas jogam a ideia. Por que você não escreve um livro? Que história interessante. Nossa, que coragem a sua, sair do Brasil, vir para outro país, você não conhece a cultura. Escreve um livro, é muito inspirador. Aí, isso foi, né? Foi crescendo aqui dentro, só que aí chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, você não tinha nada o que fazer, né? Aí eu falei, bem, a hora é essa. Mas eu tô vendo aí que eu lendo sua história, você é de uma família de viajantes, né? O seu pai veio da Itália, né? O seu avô viajou pelo Brasil também. Tá no DNA essa história da viagem. Tá no DNA, né? Meu pai veio da Itália para cá, fugido da guerra, né? Que os pais dele vieram. E minha mãe, pequenininha também, meu avô decidiu andarilhar pela Bahia até encontrar o lugar onde ele achasse bacana. Só que minha mãe também sempre foi viajante, porque aí eles foram parar em Vanderlei, na Bahia, e ela foi parar em Brasília. Conhecendo tantas culturas diferentes assim nesses países, o que mais te impressionou, o que mais destoa da nossa realidade aqui? São várias coisas. Tem alguns países, por exemplo, como a Bulgária, que não está no livro ainda, mas que o sim para eles... Tem coisa. Para outro livro, então. Tem coisas para outro livro, porque depois disso aí eu já visitei outros países, como Canadá, Panamá, entendeu? Marrocos, que aí precisa entrar no outro livro. E na Bulgária? Mas, por exemplo, na Bulgária, eles falam sim com a boca, mas eles discordam com a cabeça. Então eu ficava confusa pra caramba. De criança, é né? Sim ou não? Sim. Na Tailândia, por exemplo, não é legal você acariciar a criança pelo topo da cabeça. Eles acreditam que você está fechando a comunicação com o divino. Então tem algumas coisas que você passa e você vivencia e que são diferentes, te colocam num lugar de reflexão também. É interessante. Bacana. Eu lembro, tem um escritor americano, James Baldwin, que ele fala que eu conheci muitas pessoas na Europa, inclusive me conheci. Aconteceu isso contigo também nessas viagens? Exatamente sobre isso. É exatamente sobre isso. Enquanto você viaja, não tem como você não se conhecer. Porque você vai passar por desafios, você vai precisar se impor limites, você vai precisar de coragem para fazer certas coisas, entendeu? Porque, por exemplo, eu chego num país, mas eu não tenho tudo já planejado. Então, quando eu estou naquele país, eu fico aguardando as oportunidades. Mas você precisa ter coragem para fazer isso também. Então, sobre várias coisas, você começa a mergulhar e ver várias coisas. E aí você começa também a decidir qual é o caminho novo que você quer tomar. E, lógico, fazer uma viagem internacional demanda toda uma estratégia, um planejamento. Como é que rola isso aí, o antes da viagem? Então, para mim, como era um sonho de viagem, na verdade, um sonho de infância, eu já meio que tinha isso dentro de mim. Quando a oportunidade começou a se moldar, eu fui começando eu tinha uma poupança, então já fui começando a fazer depósitos mais substanciais, Olha, para que serve a poupança, viu? Eu faço um organizamento financeiro para tudo que eu quero fazer, então eu separo essa grana e eu já deixo ali para aquele objetivo e eu nunca mais vou mexer naquilo, até chegar o momento. Então eu tinha essa organização já. E aí eu chego muito aberta, porque eu também não chego com tudo planejado e determinado. Quando eu chego num lugar, normalmente eu nem sei com o que eu vou trabalhar, porque eu não sei o que tem lá disponível.
Eu me abro para as oportunidades, sabe? Então, é muito interessante quando você chega num lugar novo. Normalmente eu tenho o lugar que eu vou começar, o que eu vou me hospedar de princípio. Mas depois tudo muda, porque depois você vai conhecendo a cidade, você vê que aquela localização não é realmente uma localização boa para o que você quer, ou então você descobre que você vai fazer um trabalho com uma coisa nova, e aí você precisa mergulhar nessa nova coisa. Por exemplo, o meu trabalho como intérprete tradutora surgiu da necessidade assim que eu cheguei na Escócia. Como é que foi essa experiência lá? Você morou lá, né? Morei na Em Escócia. alguns países você morou de fato, né? Morei de fato. A Escócia foi o meu primeiro país. Eu fiquei por 2 anos. Só que na Escócia era assim, eu trabalhava muito com coisas que eu gostava de fazer. Por exemplo, eu era intérprete e eles me pagavam desde a hora que eu saía de casa até a hora que eu voltava. E aí, enquanto isso, eu fazia o meu trabalho e quando o trabalho terminava, eu aproveitava para explorar a cidade, o lugar que eu estava trabalhando. Então, era uma oportunidade ótima isso, né? E aí eu comecei na Escócia com esse tipo de trabalho mais flexível, o que me deu a oportunidade de me conhecer nesse sentido. Não é que eu não gosto de trabalhar, eu adoro trabalhar. Quando eu mesma faço o meu horário, quando eu tenho por interesse. Muito melhor assim, Exatamente. Né? A gente, quando viaja, pode ser a viagem mais simples, mais próxima do local onde a gente mora, a gente volta transformado, né? Quando a gente conhece pessoas, conhece o local, né? O que de fato transformou a tua vida essas viagens? O que impactou na tua vida, no teu dia a dia? Na verdade, eu costumo dizer que depois dessa experiência, eu sou uma outra Cíntia. Né? Por exemplo, eu tinha um sonho que eu achava que a Itália ia ser uma revelação. Meu pai é italiano, né? Eu ia chegar lá e ia ser aquela explosão de amor. Não, eu tinha transferido para o país toda aquela dor de não ter um pai que viveu comigo, entendeu? Toda aquela dor de ter sido rejeitada mesmo pelo meu pai, eu coloquei no país. Então a minha experiência na Itália foi tragicômica. Tinha dias que eu olhava e falava, não é possível que um lugar possa ter tanta coisa negativa para a pessoa. Mas não era o lugar, né? Acabou que quando eu fui escrever o livro, eu descobri que quem estava negativo era eu. E era eu que estava levando toda aquela negatividade. Então o que eu recebia de volta? Negatividade. Porque você colhe o que você planta, né? A gente ouve isso sempre. Mas é bonita, né? O local para visitar. A Itália é pelo menos com lindíssima. essa impressão, alguma coisa? Não, a Itália é lindíssima, lindíssima. Tem muita história ali. Em cada lugar que você pisa, você vai passando, você vai descobrindo, sabe? Por exemplo, entrar no Coliseu, uma construção que data do ano 72 a.C., a energia do local. E aí você passeia, você vê as coisas que você estudou. É rico. É uma riqueza que ninguém pode te tirar. Agora, você também viajou muito aqui no Brasil, né? São 21 estados, 21 né? estados. Também muita coisa diferente, né? Muita coisa diferente. E o que eu gosto é exatamente isso. Por exemplo, eu comecei essa turnê em Salvador. Então, a Bahia tem as minhas raízes, né? E tem aquela coisa cultural bem forte, bem latente, né? Fortaleza, para mim, já tem a ver com amor mesmo, com reconexão, porque eu morei lá e tenho várias pessoas. E o mar, sempre tem o mar, né? O mar, para mim, é tudo. E São Luís é essa cultura efervescente todos os dias, o tempo inteiro. Parece que o São Luís respira cultura em todos os poros. É assim que eu defino, sabe? Então eu gosto muito de estar aqui porque eu me deixo envolver pela cultura local. Isso é muito diferente. Por exemplo, a gente está agora na época do São João. São João daqui não acontece em nenhum outro lugar do país. É bem diferente. Então eu gosto dessas regionalidades, dessas diferenças que a gente pode viver em cada local visitado. E no livro aqui, como é que você resolveu dividir essas viagens? Como é que ele começa, como é que ele termina? No livro eu começo narrando o que foi que me tirou, né? O que foi que mexeu aqui dentro para eu tomar a decisão de ir. Eu estava num trabalho e estava adoecendo nesse trabalho, nessa vida que eu tinha criado, na verdade. E aí apareceu a oportunidade e eu fui para a Escócia. Então eu começo falando desse lugar onde eu estava. Inclusive no comecinho eu falo sobre Fortaleza porque eu comecei lá, né? Essa jornada. Foi lá que veio essa conversa com o Criador. Foi lá que veio essa dica do ir para a Escócia, essa resposta mesmo. Então eu falo sobre Fortaleza, mas aí depois eu vou falando pelos países por onde eu vou passando. Eu começo na Escócia, aí da Escócia eu viajava muito, então eu vou falando pela ordem como aconteceu. Existe uma ordem cronológica. Porém, se você lê um capítulo aqui do começo, um do meio, um do final, você não se perde, você compreende tudo.
Mas nessas tuas andanças, nas viagens, tu já tinha essa preocupação de fazer anotações, alguma coisa, ou não? Tu, quando sentou para fazer o livro, rememorou tudo? Não é bem uma preocupação, é um hábito. Eu escrevo desde que eu aprendi a escrever nessa vida. E eu sempre tive cadernos onde eu vou anotando. Ou como eu me sinto no dia, ou sobre um acontecimento, um diário. É como se fosse um diário, né? Ou descobertas, novas descobertas, por onde eu passei, sabe? Vou sempre colocando essas coisas. E aí, quando eu viajo, muito mais. Eu tenho como se fosse um diário de viagens. Então, foi fácil, eu digo, escrever o livro, prazeroso, porque eu me entreguei muito, eu tinha esses escritos. Então, você relendo esses escritos, você volta naquela pessoa que você era, você percebe as transformações. E aí, para colocar tudo isso no papel, é muito fácil. Fui eu mesma que vivi, né? Legal. O livro já foi lançado em outras capitais, em outras cidades, né? Como é que tem sido a receptividade de quem lê o livro? Qual é a resposta que eles te dão? Tá muito... Só inveja porque não viajou? Não. Tem reações diversas, né, na verdade. Tem o pessoal que fala que terminou o livro com vontade de viajar. Tem o pessoal que fala que terminou o livro com vontade de comer e experimentar algumas coisas que eu falo. Tem a galera que fala que foi uma viagem interior viajar comigo. E tem muita gente que tem falado assim, olha, ler o seu livro me deu coragem de experimentar o novo, me deu coragem de ir além dos meus limites. Então, tem bastante coisa. Beleza. A gente está encerrando aqui o papo com a Cíntia Rian Arena, né, com esse lançamento desse livro. E depois de São Luís, o livro vai aterrissar onde, né, para a próxima viagem do livro? De São Luís, nós no dia 14 estaremos em São Paulo para a Feira do Livro. E aí depois no dia 17 eu vou estar na Bienal do Rio, mas é dia 19 que eu tenho 1 hora de sessão de autógrafos na Bienal do Rio. Então daqui a gente vai São Paulo e Rio, esse circuito aí. E já prepara a próxima edição com outras viagens com outros países? Com outras viagens com outros países, isso aí já tá bala de agulha. E outra Cíntia também, porque cada viagem se transforma. Outra Cíntia, sempre uma nova Cíntia. Tá bom então, bacana. Obrigado, Cíntia, prazer obrigada a você, tá um prazer estar com você. Bom, obrigada, São Luís. Papo bacana com a Cíntia Rian, deu até vontade da gente viajar também. Mas agora vamos para um rápido intervalo e na volta tem vitrine cultural e mais cultura. É rapidinho. Estamos de volta e o fim de semana chegou e com ele as dicas para a diversão. Leda Lima é quem traz as boas para o fim de semana. Boa tarde, meu povo, eu sou Leda Lima e essa é a Vitrine Cultural, nossa agenda eletrônica que vai deixar você por dentro dos rolês do fim de semana. Agora, oficialmente no mês junino, os arraiais da cidade estão a todo vapor e a gente começa com o São João da TAI, que vem com uma parceria muito bacana com o governo do Maranhão. Serão 2 dias de muita festa e a programação tá imperdível. Local, espaço reserva no Maranhão Novo e a entrada é gratuita. E simbora porque tem muita coisa ainda. A Companhia de Teatro de Marionetes de São Paulo apresenta espetáculo com entrada gratuita em São Luís. A atividade faz parte do projeto idealizado pela Companhia Pequeno Teatro do Mundo, com realização do Ministério da Cultura. O evento começa às 18 horas com um cortejo dos artistas pelas ruas do bairro Saviana e a apresentação será realizada no ponto final do ônibus, no mesmo bairro, próximo à Igreja Nossa Senhora da Vitória. Vai ser um evento diferenciado e um conselho nosso, não percam. Tinha tanta coisa pra falar quando estava fazendo esse baião, que quase me esqueço de dizer que essa terra tão linda é o Maranhão. E voltando para o São João, a exposição de arte Entre Fitas e Bandeirinhas já começou e vai até o dia 31 de julho. Vários artistas estão com seus trabalhos expostos num verdadeiro mergulho na cultura popular maranhense. A exposição fica na Galeria Amina Paula Barros, no prédio anexo do TCE Maranhão. Vocês vão adorar!
E sábado acontece no Espaço Cultural Demob, localizado no bairro do Renascença, show imperdível com Cadu Ribeiro e Tássia Campos, mandando um som de qualidade para você curtir aquela vibe, aquele reggae. Horário a partir das 18 horas. Esse é o primeiro Demob Reggae Music e tá todo mundo convidado. Como vocês estão vendo, o sábado tem de tudo. Nossa parada agora é na cidade de Raposa. A Casa de Arte Centro de Cultura promove mais uma edição do Bairão Maranhão, com um baile que vai homenagear pescadores e rendeiras. Horário a partir das 20 horas. Agora, nosso passeio pelos teatros da cidade. O Teatro Arthur Azevedo completou nessa semana 208 anos e teve uma semana de comemoração regada a muita emoção. E nesse sábado, o teatro também recebe a peça Burrice Artificial. Esse trabalho é um convite à reflexão de o quanto estamos cada vez mais dependentes da tecnologia, um mal necessário dos novos tempos que vem para nos beneficiar, mas que aos poucos está nos deixando um pouco burros a cada dia. Interessante, né, gente? Horário às 21 horas. E o Teatro João do Vale apresenta a segunda mostra de dança Meu Brasil Brasileiro. Sessão às 19 horas, ingressos na bilheteria do teatro. E voltando para o São João, a Praça Maria Aragão, no centro da cidade, já está preparada para receber todo mundo nesse sábado e domingo. No sábado, a programação começa a partir das 19 horas e no domingo, às 18 horas. Se prepare porque está tudo lindo e colorido. E vocês sabem, né? Essa mega festa só tem mesmo aqui no Nordeste. E vamos falar mais um pouco de domingo, porque às 14 horas tem mais escadaria do reggae no Beco Catarina Mina, no Centro Histórico de São Luís. Música boa, aquele reggae coladinho que só tem aqui na ilha. Não perca não, viu? E como falei para vocês, o São João do Maranhão está por toda parte. Os bairros de São Luís também já estão com seus espaços organizados, recebendo a população com muita comida típica, dança, matraca, aquela alegria que só o São João nos proporciona. É muito bom, né, gente? E vamos à nossa dica da semana, porque ela vai para os casais apaixonados de São Luís. O Dia dos Namorados está chegando e se você quer uma programação pra lá de romântica, o recadinho é da cantora Isabela Tavian. E é pra você esse recado. Um show recheado de canções românticas. Leve quem você ama, leve quem você quer dar uma mensagem, mas não deixe de ir porque você vai se emocionar. Dia 11 de junho, Sesc Napoleão Everton, às 7h30 da noite, eu e Isabela Taviani com meu show de voz e violão pra você. Um beijo, te vejo em São Luís. O amor é lindo mesmo, gente. E é nesse clima de Santo Antônio casamenteiro que a gente encerra a nossa vitrine cultural de hoje. Aproveitem o fim de semana, curtam bastante, com moderação. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Eu já tô com a minha matraca na mão no ponto. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau! Galera, tem uma música do Boi de Nina Rodrigues que diz o seguinte: não dá pra explicar o que eu sinto no peito esperando o junho chegar. O coração se rende à alegria, sonho de noite e de dia vendo o meu boi dançar. Mas a beleza do São João do Maranhão está na diversidade de ritmos e isso que vamos conferir agora. No Maranhão, o São João não começa apenas quando o calendário muda. Ele começa no som, no batuque do tambor, no repique da matraca, no rufar dos pandeirões. É o som que anuncia. Chegou a festa mais esperada do ano. E é pelos ouvidos que a gente entende o São João do Maranhão, porque aqui o som tem sotaque. Tem o sotaque forte da matraca,
Tem um lamento profundo da baixada, tem o canto lírico da orquestra e tem o compasso marcado da zabumba e da Costa de Mão. Cada um com sua toada, sua cadência, sua alma. Muitas culturas no mundo celebram o meu boi. No Brasil mesmo existem várias formas, né, de celebrar, de cultuar o boi. Seja em Parintins, seja o boi de mamão, né, em Santa Catarina, o reizado no Ceará. Existem bois que são comemorados ou festejados no período de Natal. Então, no Maranhão, a prática foi associada às festividades juninas, né, que equivale ao solstício de verão, em que nas festas pagãs a humanidade tinha o hábito de coletar os alimentos e festejar isso, né? Cada som ecoa uma identidade. Cada sotaque é um modo de ser, de contar, de viver o São João. É o Maranhão falado, cantado, ouvido e sentido. É festa que se ouve antes de se ver. Em qualquer espaço aberto que tudo se encontra. O som, a história, a emoção. Ali, o povo se reconhece no batuque, no canto, na dança. O São João do Maranhão não é só tradição. É celebração da escuta, da voz e da memória de um povo. Esses bois, eles são associados, né? Eles vêm decorrentes de aldeias indígenas. Inclusive, os próprios nomes comprovam isso, como, por exemplo, o boi de Maracanã, Maioba, Jussatuba, Pindoba. Todas são denominações indígenas, né? E que trazem essa força aí do povo indígena, né? Dos povos originários, que ocupavam São Luís, ocupavam a ilha de São Luís antes da colonização portuguesa. Quando o boi se despede, o som vai embora aos poucos, mas fica o eco dos sotaques, guardado no peito e no coração, porque quem ouve o São João do Maranhão nunca mais esquece. E o Cultura em Pauta chegou ao fim. Se você quiser rever este programa e todo o conteúdo produzido pela Diretoria de Comunicação da Alema, acesse o nosso canal no YouTube, Assembleia MA. O Cultura em Pauta volta na próxima semana. Até lá!